Mas deixa eu contar isso aqui, porque eu não sei contar. Não, lugar nenhum, e foi o que aconteceu então recente. É algo terrível de se ouvir. Se você tem estômago fraco, eu já falar pra você, segura, filho, que o trem é feio. Aí você falou, será que foi um dos momentos mais terríveis? A questão da fé não abalou tanto, mas a minha parte humana foi a que mais abalou. Sejam bem-vindos a mais um podcast Fortalecendo a Fé, onde que a sua fé vai ser fortalecida neste momento com o nosso convidado ilustre, maravilhoso, pregador, escritor, né, Marcos? Escritor agora. Escritor, best-seller, daqui a pouco vou apresentar um livro para vocês e vocês vão ver a história emocionante desse convidado. Hein, Marcos? Isso aí. Esse é o testemunho, né? Esse é o homem dos testemunhos, né? Tem gente que reclama de tanta coisa para servir a Deus e a gente vê ele firme e forte, né? Apesar das dificuldades. Isso. Nosso convidado nesta noite, ou nessa tarde, ou nesta manhã, depende do horário que você está assistindo, é o Lucas Bradlander. Como é que é? Fala de novo. Bradlander. Foi quase, hein? Foi mais Quase? perto. Nossa, pensa no nome difícil desse homem. Faz cretez. Paz a você que está assistindo aí na sua casa, no carro. Cuidado, se estiver no carro, meu filho, presta atenção no trânsito aí. Onde você estiver, que a paz de Cristo te alcance nessa hora. Meninos, que alegria estar aqui com vocês, que alegria fazer parte desse Prazer momento. Nosso. E eu acredito que nós vamos bater um papo legal aí, mas eu Isso gostei. mesmo. Como é que é, Lucas? Lucas Bradlander. Bradlander, começamos bem. Aqui eu sou chamado de Lucas Break, Brett Lover, Brett Knight, Break Light. Como é que é, então? O pastor Ferné me chama de Lucas Break. Lucas Break, cada um aqui. É pior do que eu falei, então. Mas é Lucas Bretlanders. Bretlanders, só isso. Lucas Bretlanders. Rapaz. Você chegou perto, foi bem. Na verdade é saber ler aqui, né? Bretlander, mas todo mundo fala Bradlander. Cada canto que vai inventa o nome, mas diferente. Já começando por aí. É conforme o sotaque regional, né? Tem isso aí também. Quem é bilíngue consegue assim, mas quem não é bilíngue não consegue muito. Mas a verdade é, começando por aí, explicando o Bretlanders, Bretlanders não é meu sobrenome, isso é fake news. Fake news. Olha o corte, ó o corte. Marque pega esse corte. Então você tá andando na mentira, então? Misericórdia. Tá amarrado, misericórdia, cara. Não, o Bretlanders, na verdade, explicar pra vocês, é um apelido. É um apelido. Como é que surgiu esse Bretlanders? O Bretlanders é de apelido, de menino, só que eu comecei a pregar em outras cidades, inclusive aqui em Mojimirim. Eu preguei primeiro em Mojimirim do que preguei em Campinas, pra você ter uma ideia. Mojimirim abriu as portas, então. Eu preguei mais aqui em Mojimirim do que em Campinas. E daí eu comecei a pregar em Mojimirim, comecei a pregar em Inscrição do Pinhal e fui pregando. Preguei no estado de São Paulo, comecei a pregar em estados fora. Você vê, aí que eu comecei a pregar em Campinas. E aí eu fui acompanhar um amigo, Gustavo. Gustavo foi pregar num setor em Campinas, um grande setor em Campinas. E o pastor, no final do culto, ele conhecia minha família. Conhecia meu avô, conhecia meus tios. Meus tios cantou no Shalom. Lembra do Anjo do Egito? Não, isso aí é pra crente de raiz, né? Esse aí. Não entendi nada, não. Esse aí, o Anjo do Egito. E aí, o que acontece? Eles conheceram minha família. No final do culto, o Gustavo chegou no líder e falou assim, olha, por que vocês não convidam o Lucas para vir ministrar aqui? O Lucas, ele prega também e tal, enfim. Aí o líder falou, vou conversar com o meu pastor, vou conversar com o pastor dele, aquela coisa toda, aquele trâmite saudável que nós temos no nosso ministério. Aí, por fim, eles começaram a procurar uma foto minha, o pessoal da mídia, porque eles queriam colocar no banner que eu ia pregar no culto. Para anunciar, né? Para anunciar. Só que não achava esse tal de Lucas Ferreira. Se você colocar aí Lucas Ferreira no Facebook, hoje vai aparecer só 1 bilhão. Quando era o tempo do Orkut, era 4 bilhões de Lucas Ferreira. Que agora a gente tá perdendo, né? Lucas Ferreira agora tá perdendo para Enzo, esses nomes aí que tá vindo dessa nova geração. Então não achava de jeito nenhum, até que eles encontraram a foto, e o pastor, por conhecer e saber desse apelido meu, falou assim, coloca Lucas Bretlander. E eles colocaram no banner, chegou o dia do culto, quando eu cheguei na igreja, tinha gente vazando no ralo. Tinha gente entupido, saindo do ar-condicionado, gente entupido de gente, que tava lotado. Quem é esse camarada?
Será que é alguém de fora? Será que é estrangeiro? Essa foi uma fake news mesmo. Aí chega eu lá, Marcos, maior fake news. Aí chega eu lá, ninguém me conhecia de fato, ninguém sabia. Sim. E eu ministrei aquele dia, Jesus foi muito bom. Aquela noite ficou marcada. Jesus batizou muito adolescente, jovens, Espírito Santo. Eu não me recordo agora, 20, 40, alguma coisa assim, nessa casa aí. Eu não lembro lá. Mas foi algo que marcou. Uns 10 anos atrás ou mais? Faz uns 12 anos. 12 anos, 11 anos, por aí. Quando terminou, o pastor chegou em mim, me deu um abraço, agradeceu por ter ido, eu agradeci ele pegou e falou assim, meu filho, Lucas Ferreira tem muito. Ele explicou essa situação, falou assim, ó, agora Lucas Bretlandi só tem você. Mano, de onde que ele achou esse Bretlandi? É que ele já sabia do apelido. Esse era o meu apelido, de menino. E como ele conhecia a família, então ele sabia desse apelido. E foi ele que pediu para colocar lá. E aí, quando terminou, ele pegou, me abraçou e falou assim, ó, Lucas, ele é muito difícil, explicou a situação e falou assim, olha, se você fizer o que é certo, só tem você. Se você fizer o que é errado, só tem você. Já sabe quem que é. Deu uma batidinha assim, Marco, no meu ombro, tipo assim, faz o que é certo, tá? Todo mundo vai te achar. Tipo, a pressão tá ali, já não tem ponto de correr. Só que, inicialmente, eu não utilizava esse nome. Eu continuei com Ferreira. Só que, de fato, as pessoas queriam entrar em contato. Não tem. Até hoje, se você procurar nas minhas redes sociais, não tem negócio de agenda aberta. Agenda aberta, me convida. Nada contra agenda aberta, enfim. A minha tá fechada. A sua agenda tá como? A minha agenda continua fechada, é Deus que faz o agenciamento aí. E os irmãos queriam de todo jeito encontrar e não achava, até que por fim. Eu falei, vou colocar esse nome aí só para ver o que acontece. E foi aí que mudou. Aí ficou fácil das pessoas conseguir achar, encontrar, entrar em contato, achar nas redes sociais. Tudo bem que ninguém sabe falar esse nome. Ninguém sabe, mas ficou aí. A gente vai falar, Bretlandi. Tanto que quem compra os livros, na capa tá aí, Lucas Bretlandi. Você abre, na contracapa tá escrito, Lucas Ferreira Viana, é casado. Comprou o livro errado. Então, eu acho que ele comprou um livro do escritor alemão e não era, né? Então, comprei no alemão, do inglês aqui, dentro é um brasileiro. Que tá acontecendo? E aqui tá o livro do Lucas, Deus cuida nos mínimos detalhes. Esse é o Deus que a gente serve. Best-seller, olha aí. Vamos ver se vocês vão ver aí, ó. Você vai dar reflexo. Ficou bom. Tá bom? Tá ótimo. Best-seller, tá na todas as livrarias aqui. Esse é o nosso primeiro. Esse tá na Livraria Cristã, tem algumas outras livrarias e a gente consegue encontrar nas redes sociais, né? Compra direto com o escritor nas redes sociais. Esse a gente lançou em 2018, o primeiro. 2019 nós lançamos o segundo. E aí todo mundo ficou pedindo, mas cadê o terceiro? Eu não consegui nem vender o primeiro, o segundo ainda, como é que vai fazer o terceiro? E tem um lançamento também, né, Lucas? Tem um lançamento, esse é o lançamento, esse tá Sedentos. Esse primeiro podcast, lançamento aqui, é exclusivo, viu? É exclusivo e vai ser lançado, de fato, é exclusivo. Sedentos. Tá bom aí, Marquinhos? Tá bom, se quiser pegar em cima no vermelhinho, aqui, sai o nome melhor. Isso. Isso. Aí, Sedentos. Dá uma curvadinha assim, ó, pra baixo. Ficou top, aí, ficou bom. Sedentos. Gente, esse aqui é um lançamento top. Deixa eu ler aqui pra você, só pra você ficar um pouco na curiosidade. Tá aqui, ó, essa reflexão simples. Pra quem conhece a gente sabe, a nossa linguagem é muito simples. Sim, é mais fácil de entender. É mais fácil de compreender. Tanto que todos os livros, eu acredito que o sucesso desse livro, principalmente o primeiro, ele foi um livro que eu vendi muito na pandemia. Principalmente por falar do cuidado de Deus, e nós estávamos vivendo um momento muito terrível, né? Um momento muito difícil. Então foi onde eu vendi muito esse livro. E eu acho que o segredo é o linguajar. Eu sempre falo que tem o Alphaville, onde Zico mora, tem o Alfavela, onde eu moro. Eu sou alfavelado. Então a nossa linguagem é simples. Por isso fez sucesso. É simples. E uma criança consegue ler. Uma criança está começando a alfabetização, lê. São não palavras tem aquelas simples. Palavras difíceis, não, eu nem sei, não sei falar, não entendo. E aí, um doutor também consegue ler. Então, assim, é uma linguagem, vamos dizer aí, universal. Fácil de qualquer entender. faixa etária. E esse também está na mesma linguagem, muito simples. Tanto, eu ler aqui para vocês, essa reflexão simples está baseada numa experiência que tive com Deus em minha casa em um dia de dores. E acredito que ela possa servir você que talvez esteja passando por um momento de dor e procurando por Deus. Sedentos é um livreto para almas abatidas, como a minha estava naquele dia, mas que tem sede de Deus, assim como a corça procura pelas águas. Até por isso que tem aqui. Dá para dar um spoiler desse livro aí, Lucas?
Lucas? Fala aí. Dá pra gente falar... Porque é pequena, se dá não, muito spoiler, acabou o livro. Acabou o livro. E eu fiz, gente, pelo amor de Deus, olha o tamanhozinho do livreto. Não é nem um livro, é um livreto. Pelo amor de Deus, se você não conseguir ler um livreto, aí eu já não sei mais o que eu faço. Vou explicar. Licença que pegar aqui, ó. Eu escrevi esse aqui, esse tem 80 páginas. Tem gente que lê esse livro em 30 minutos, Marquinhos. Tem gente que tá lendo isso aqui faz 5 anos. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu fiz assim... Uma palavra por dia. E a ideia deve ser, só pode. Uma palavra, caixinha de promessa, vem, abre uma página por dia. Eu fiz assim justamente porque nesse tempo que a gente está vivendo, tudo é muito acelerado, tudo muito rápido. Então, assim, é difícil você realmente parar para fazer uma leitura. Sim. Só que, gente, esse aqui você consegue ler, por exemplo, no ônibus. Você consegue ler esse aqui, por exemplo, de vez de você ficar no celular aí, troca o celular, uns 15, 20 minutinhos, você consegue ler. Aí as pessoas dizem, não, mas é muito grande. Tem gente que diz isso aqui é muita página. Nossa, é um livro grosso. Ô, gente, pelo amor de Deus. Ver a página aí eu peguei e pensei e falei assim, sabe de uma coisa? Vou escrever o livreto. Gente, se você não lê um livreto, 70 páginas, aí eu não sei mais o que a gente faz. Aí não dá mais, eu não sei o que a gente faz. Então eu fiz pensando justamente o seguinte, sabe o que é legal? Cabe no bolso. Cabe no bolso, qualquer lugar. Coloca no bolso, põe no bolso, parou um pouquinho aí e tal, tem um tempinho, você abre, lê, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Ô, Luca, conta um pouco dessa história desse livro aqui, só um pouco, para não também... Não zerar o livro. Deixar a turma curiosa, né, para comprar, né? Dentro desses livros, Deus Cuida dos Mínimos Detalhes, eu conto testemunhos que eu vivenciei de cuidados de Deus que a gente, às vezes, fala assim, nossa, que é algo simples, né? Mas será? Porque eu aprendi, na verdade, com mamãe. Mamãe que me ensinou, tudo que mamãe fosse fazer, ela sempre tem o costume de orar. Antes de fazer, orar. Antes de fazer, perguntar se é da vontade de Deus. Antes de fazer, naquele temor de não sair do centro da vontade de Deus, então mamãe sempre orava. E aí eu lembro, tem gente que vai, mas é loucura e não sei o que e tal, enfim. Cada um tem a sua fé, se você quer crer assim, se você não quer crer, a gente respeita você. Mas mamãe orava às vezes quando ela ia lavar roupa. Ela colocava, estendia aqueles varais de roupa e aí fechava o tempo para chover. E agora, faz o quê? Quantas das vezes eu não via mamãe, Jesus, o senhor sabe a dificuldade, segura a chuva, não deixa chover aqui não. Esses olhos aqui, viu? Chovendo ao redor. Eita, glória. Mas exatamente ali, para não molhar as roupas de mamãe, não chovia. Então, tipo assim, eu aprendi isso com a mamãe. Eu tive experiências assim no monte. Por exemplo, a gente fazia... Quem gosta de monte, eu amo orar no monte. Quando a gente, por exemplo, fazia assim, vamos fechar aqui uma semana, não podemos faltar. Tal horário, meia-noite, nós vamos orar 1h da manhã, 10h da noite, mas todos os dias. Aí é só você fazer esse propósito meio doido, que parece que quer chover, se deixar neva, nunca nevou, se raio que cai, aquele negócio todo, mas vamos. E às vezes a gente chegava e a chuva daquele jeito, e nós orávamos, ou a chuva ia embora, ou às vezes onde a gente estava orando exatamente ali não tinha chuva. E acontece. Não caía chuva. Eu já vi bastante gente contar testemunho assim, né? Principalmente a minha sogra. Ela conta bastante testemunho assim. Mandava a chuva embora, as nuvens sumiam, chovia só no lugar ao redor dela, na casa dela não, por causa desse negócio de roupa no varal. E você vê contando assim, acabei lembrando, né? E o Lucas falando isso, eu falei, acontece então, mesmo. São mais ou menos esses testemunhos que eu coloco ali dentro. Tá tudo aqui dentro. Desses cuidados de Deus. É um dos testemunhos que tem dentro, que eu conto de mamãe, é que ela tinha vontade de ter roupa do Japão. Eu não sei de onde saiu essa doidura, mas mamãe vontade queria. É vontade, né? Eu queria tanto algo do Japão, e aquele desejo. E o interessante é, mamãe às vezes orava de passar tempos em oração e às vezes mamãe pensava. Sim. Sabe o que é você pensar? Senhor, que vontade daquilo, que vontade daquilo. E eu sempre me espelhei muito em mamãe nessa vida de oração, nesse momento de comunhão e relacionamento que ela tem com Deus. Um exemplo. Então, um exemplo. E aí não é que mamãe conheceu uma irmã que foi visitar a igreja onde ela congregava, e essa irmã tinha uma filha que morava no Japão, e essa irmã não foi e adotou minha mãe como se fosse uma afilhada, e aí mandava as coisas do Japão, e não só para a mamãe, mas mandava para a gente também, roupa para a gente. Eita, glória. Importada, Fernando. Importada do Japão ainda. A favela venceu, irmão. Um tempo. Então, tipo assim, Deus tinha os seus meios. Eu conto aí também, mamãe queria um guarda-roupa.
guarda-roupa grandão, e interessante é os detalhes. Conversar com Deus queria ter um guarda-roupa bem grandão, para colocar as roupas, principalmente do Japão, tava chegando um monte. Mas o guarda-roupa que a gente tem é pequenininho. Sim. Eu queria um assim, na época, ela pediu acho que um de 4 portas. Tinha um bem pequeno. E aí foi que uma amiga tava dando um de madeira maciça, de 10 portas, um negócio assim. Enfim, ver aquele guarda-roupa gigantesco e tal. Então, assim, são detalhes que para nossa geração parece que não faz muito sentido, né? É sorte, é acaso, é qualquer coisa. Mas nós, como cristãos, sabe que a gente não vive disso. Ô, Lucas, eu sempre falo esse negócio de orar com detalhes. É importante mesmo? Você faz esse tipo de oração também com detalhes? Sim, é muito importante. Até tá aí dentro também. Como eu casei. Por que é importante a gente orar com detalhes? Porque assim, a pessoa fala, eu queria tanto casar, senhor, eu queria tanto casar. Ok, ele marcou a data do casamento? Não, então não quer casar. Já começou. Já começa, eu quero casar, mas não botou a data do casamento, não quer casar. Ele tá com conversa enrolando a menina que quer casar. Quer casar, marca a data. Eu já falo logo assim, marca uma data. Mas como é que vai ser? Porque as coisas e tal. Só que você precisa pensar o seguinte, eu vou pedir para Deus que eu quero tirar a carta. Tá bom, você vai tirar a sua carta. Aí depois você vai pedir para Deus, eu queria tanto, Deus, assim, um carro. Aí depois você vai... Não é mais fácil falar assim pro senhor, eu não tenho condições, mas eu gostaria de ter um automóvel, um carro. E eu sei que o senhor não é concessionária. Eu sei que não tem barganha com o senhor. Mas o senhor conhece minha vida, sabe das minhas condições. E assim, será que Deus não sabe que um camarada, para ele ter um carro, ele não precisa de uma carteira de habilitação? Senão vai dar senhor, errado. Eu queria tanto um terreno. Tá bom, você vai ter um terreno. Como é que você vai construir, filho? Já tá difícil de pagar um terreno. Como é que você vai construir a casa no terreno? Não é mais fácil falar pro senhor que você precisa de uma casa? Que aí ele já sabe que a casa precisa de um terreno? Então, assim, é importante que você ore, mas você ore, sim, com detalhes. Com detalhes. Você ore e você se posicione diante de Deus, porque, na verdade, ele já sabe de tudo a nosso respeito. Ele já sabe, Marquinhos, já sabe. O seu livro fala aqui, né? Nos mínimos detalhes. Ele já sabe de tudo que a gente precisa, mas tudo que ele quer é que a gente chegue. É como um homem que chegou para ele e falou, oi, senhor, estou contextualizando. Aí o senhor diz, oi? O que você quer que eu faça para você? Mas o cara é cego, que história é essa de o que você quer que eu faça? Você entendeu? Ele não sabia, Jesus não sabia que o homem era cego, não sabia da sua necessidade, então por que perguntar? É justamente por isso, ele quer ouvir da gente. Ele quer e ele tem poder de realizar e de fazer, mas nós devemos dar os detalhes daquilo. Mesmo ele sabendo de tudo, ele quer ouvir a nossa voz. Quer ouvir, isso chama-se relacionamento, isso chama-se intimidade. Verdade. É você poder conversar com o Senhor e você expressar e falar para ele, Senhor, é isso, é isso, é isso. Como, por exemplo, está aí também num dos livros, eu tenho um vídeo que a gente não acredita, né? Então a gente tem vídeo gravado. A gente andou mais de 100 km com o carro sem combustível. Nós estávamos numa área rural, nós estávamos saindo de um lugar, indo ao outro ministrar, e assim, o celular não funciona, não tem rede, não tem como pedir socorro para seu ninguém, e o ponteirinho só indo aqui, ó. Só. Aí chegou uma hora que ele foi, acendeu a luzinha, falei, ainda tem, dá para andar, aí chegou e foi indo, chegou uma hora que ele bateu assim, ó, dormiu, descansou. E nós estamos andando, eu peguei e falei assim, nega, pega o celular, filha. Foi porque eu falei, filma, começa a filmar. Porque o combustível da terra acabou, nós estamos andando só no combustível do céu agora. Pura graça. Pura graça. Porque eu estava pensando o seguinte, como é que eu vou avisar os irmãos? Como é que eu vou pedir um socorro? A ideia era uma estrada rural, nós vamos ter que parar aqui e esperar alguém passar. Esperar alguém que passe, esperar alguma coisa e tal. Essa era a nossa ideia. Mas que fica parado nada, rapaz. Foi embora. Andamos mais de 100 quilômetros sem combustível. E até que nós chegamos na cidade, até que a gente entrou num posto, abastecemos. Não parou. Vamos embora, seguimos viagem. O Martins contou, lembra aí, você chegou vendo? Contou um testemunho desse, que ele tava vindo, não sei se é de Itapira pra cá, e o carro, esse cara é um monzão ainda, monzão. Esse bebe, hein? Bebe, hein? Diz que acabou, e aí a Vivi, diz que a Vivi era criança, se eu não me engano, nessa história. Ô papai, mas como é que nós vamos agora? Nós vamos com o anjo empurrando aqui. Não tem jeito não, ele disse que veio. Cara. É história de fé, né? Então assim, são cuidados de Deus. Se não é Deus, quem quer? Tem outra explicação. Verdade. Não tem outra explicação. E uma das coisas que eu fico muito constrangido é por que ele fazer isso com a gente? Quem somos nós para esse cuidado tão especial? Quem somos nós para ele se preocupar a esse ponto?
com a gente. É uma das coisas que eu fico muito constrangido e todas as vezes que eu paro para pensar, eu fico assim... o resumo é, se isso não for amor... Você falou uma coisa aí e surgiu uma pergunta aqui na minha cabeça. Por que Deus testar a gente se Ele sabe até onde a gente pode chegar? Por que testar? Na verdade, assim, a gente tem uma ideia de que Deus não nos prova além do que a gente possa suportar. Sim. Você já deve ter ouvido isso, você deve ter ouvido isso. Não, Deus não vai te dar prova além que você possa suportar. Ok. Você crê nisso piamente? Deixa eu te contar uma coisa. Será que Deus daria 10 filhos a um homem, a uma mulher, para depois esses 10 filhos ir à sepultura? Porque Deus sabia que ele suportaria perder 10 filhos? Sei lá. E a marca que fica depois de perder? Tá, eu poderia dar inúmeros motivos, mas eu vou dar um texto bíblico para a gente estar aqui fortalecendo a fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Isso. Apóstolo Paulo vai dizer: fomos provados além da nossa força, que até da vida desesperei. Você sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Isso aí ninguém leu para mim. Isso aí eu nunca vi ler. Você sabe o que é? Odinho, socorre eu. Acha o texto, fazendo um favor, que agora deu um branco. Onde o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso, que é tão interessante, para a gente colocar o versículo para os irmãos que estão assistindo poder acompanhar, tão forte isso, que é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. É ele que não é o filósofo, não. É o apóstolo Paulo que está dizendo assim, ó, eu fui provado além das nossas forças, que até da vida esperei. Ele está dizendo assim, ó, crente tem vontade sim, meu filho, de vez em quando de cavar um buraco e pular dentro. Crente tem vontade sim de pegar os cabelos aqui de vez em quando e arrancar os cabelos, sim. Fora. Nós somos provados. E é além daquilo que a gente suporta, é além das nossas forças, sim. Mas respondendo a sua pergunta, por que nos testar? Por que nos provar? Aí eu tenho que ler um texto, até o meu socorro me ajudar ali, não sei se ele ouviu. Marquinhos, qualquer coisa, pesquisa aí, pra você me ajudar. Se você tiver Tô sem online. A voz aqui, minha voz tá me ajudando. Aonde que tá, filho? 2 Coríntios 1:8, ó, gente, para ficar o primeiro texto. 1 Coríntios 1:8. Vamos lá, 1 Coríntios 1:8. Que bênção. Você, acho que eu não lembro desse versículo, não, hein? Eu nunca ouvi. Eu acho que não é esse, não. 1 Coríntios ou 2 Coríntios? 2 Coríntios. Ah, tá, 2 Coríntios, desculpa. A minha voz é consciente, gente. Depois ele aparece aqui para vocês conhecerem meu professor. Ele que é meu professor, meu mestre. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, ó. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Ó, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Jesus. Então, essa é a versão que eu estou lendo, NAA, e existem outras versões que vocês vão ler. Isso aqui é tão forte que ele está dizendo assim, nós somos provados a tal ponto que a gente diz assim, ó, morremos. Não haverá salvação, não haverá escape. Foi algo, isso foi provado mas foi tão intenso, ou seja, então você vai dizer que Deus não prova além do que a gente suporta, do que a gente possa. Então sim, nos prova. Agora a pergunta que você fez, respondendo ela, eu vou usar aqui, ó, Tiago, que ele vai dizer assim, ó, por que Deus nos prova? Por que nós somos tentados? Os coach vai dizer que você não pode ser provado. Isso. Os coach vai dizer, não, você não pode sofrer, você não pode padecer. E o problema dos coaches, não tenho nada contra eles, desde que seja utilizado lá na indústria, na empresa. Utiliza isso lá no empreendedorismo, eu não tenho nada contra. Deixa o evangelho cuidar da gente. Deixa a igreja ser guiada pela palavra de Deus. Quem tem chamado. Não mistura esse trem não, porque aí eles vão falar que você não pode sofrer. Agora o novo evangelho coach você não pode sofrer. Você é filho de Deus. Você é tão especial como Jesus, você é tão... Olha as conversas. Então você não pode ficar desempregado, você não pode padecer, você não pode sofrer. É só vitória. E não afronta o pecado. Não, também. E não tem pecado também, porque nós temos que ressignificar o pecado agora, porque é século XXI, essa conversa fiada. Por que somos provados? Por que somos tentados? Você quer ouvir um coach? Eu vou dar um coach Tiago, um coach bíblico para você. Escuta, 1 Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos,
tenham por motivo de grande alegria. Isso aqui já é uma baita doideira, porque olha o que ele está dizendo, não é para você ficar feliz, é para você ficar muito feliz. Muito feliz. É muito, mas muito feliz por quê? Porque você vai ter muita saúde, porque você vai estar rico, porque não tem... Não. Sim. Tende, por grande motivo, quando passarem por várias provações. Quer dizer que a gente tem que ficar alegre. E não é uma, tá? Não é uma provaçãozinha, é por várias provações. Há outras versões, tentações, né? Testes. Tende por motivo de grande alegria, ou seja, você tem que regozijar muito, você tem que estar muito feliz, você tem que estar muito... Mas por quê? Quando vocês passarem por várias provações. Mas aí ele explica o motivo. Por que que a gente é testado? Por que que Deus testa a gente? Por que que a gente é provado? 3. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. Tá bom, e aí? Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhe faltem nada. Eita. Por que que eu sou provado? Por que que Deus me testa? Para isso, para que você seja perfeito, para que você seja íntegro e para que você não tenha falta de nada. Que maravilha. É bom. Essa Boa, é a resposta. ideia de sermos testados por Ele. Falar de teste, você foi provado desde criança e está sendo provada hoje. Daqui a pouco ele vai pregar. Temos algumas Tá se recuperando temos algumas de cirurgia. provações. Hoje faz exatamente 40 algumas coisas, quase 50 dias que eu fiz a cirurgia. Né? Então, no período ainda de recuperação, eu estou aqui incomodado de vez em quando você vai mexendo aí, crente, porque dá umas dorzinhas aqui, por ali. Mas assim, eu tenho comigo que eu sou um milagre do nascimento já. Que é algo também relatado no livro. Por quê? Você fala tudo aqui no livro, então. Tem aí também, conta algumas partes desse testemunho. Não era para eu ter nascido. Por que não era para ter nascido? Porque alguém morreu no ventre para eu nascer. Mamãe estava grávida de 3 meses e ela teve um aborto espontâneo. Esse é o nome. Um aborto natural. E quando ela teve esse aborto espontâneo, então ela procurou os postos de saúde, né, mais perto de casa, e os médicos então começaram a dizer para ela, olha, agora a gente vai fazer a curetagem, né, que retirar o restante do feto, as coisas que ficaram, e você vai precisar passar com um psicólogo, tem todo um tratamento, Sim. porque é a perda de um filho. Quem E mamãe bastante é a mãe, né? Isso, e mamãe como cristã, como todos os filhos, nós somos em 4 irmãos, ela sempre fica naquela esperança, né? Mais um filho, mais um presente de Deus, é uma herança. O que é que vai ser? Vai cantar, vai pregar, que é aquela esperança de mãe cristã. E ela fez muito isso, né? 3 meses ali, e quando foi-se embora, isso foi um choque muito grande. Só que, por incrível que pareça, mamãe não teve acompanhamento nenhum médico. Mamãe não quis, até porque ela ficou muito mal, chorava muito, passou um momento de muita tristeza, só que em 4 meses, desde quando ela havia tido o aborto espontâneo, mamãe começou náusea, vômito. Em 4 meses? Em 4 meses que ela tinha perdido. O certo é ficar 1 ano? Não, aí tem que deixar muito esse trem, no mínimo 1 ano. Tem que fazer tratamento, aquela coisa toda. 4 meses passou, mamãe com uns... Não tô bem. Vai no médico. Chegou no médico. Mais um. Os médicos endoidou. Mas a gente falou pra senhora, e tratamento, e não sei o quê, espraguejar, e amaldiçoar, e vai morrer, vai perder, e aquela coisa toda. E mamãe já estava grávida. Dos 4 meses que passou, já fazia 2 meses, 1 mês e pouquinho que ela já estava grávida novamente. Nossa. Então os médicos ficou doido. Mas como é que isso é possível? E aí falar, espraguejar, e vai morrer. Se não morrer, vai ter problema de saúde. Se não tiver problema de saúde, vai isso, aquilo, enfim. Nada de esperança, na verdade. Nada de esperança. Até que dia 22/2/92 nasceu um bebê macrossômico. O que é um macrossômico? Grande. Eles diziam que ia nascer um bebê raquítico, nasceu 92? Foi um ano de 92. Você é mais novo do que eu? Você tá velho já assim, já tá? O Ian tem 60 anos. Misericórdia. Nasceu o Lucas, deixa pra lá essa idade. Mas eu sou de 92, tanto que agora, ó, dia 22, estou fazendo aniversário.
É mesmo? É hoje, né? O episódio, quinta-feira, dia 22. É hoje. Hoje é meu aniversário, viu? Eu quero presente, viu? Me deu presente. Olha aí. Eita, Glória, ó. Deixa o presente aqui pro Lucas aqui, da Divulgue. Divulgue Confecções Gráficas. Nossa, a Divulgue ajuda a gente demais. Ó, que legal. Um presente é aqui, mesmo? Verdade? Uma lembrancinha pra você aí, não esquecer da gente, ó. Olha que chique, gente. A Divulgue aí, ó. Tô completando 32 anos hoje, olha que benção. Olha que benção. Olha que maravilha. Já ganhei um presente aqui, vamos ver aqui. 3 anos mais novo que eu. Convecção em gráfica. É verdade? Pensei que você era mais novo. Eu tenho uma aparência de mais novo só, né? O podcast Fortalecendo a Fé. Olha que coisa chique. Uma lembrancinha só pra você anotar. Maravilha, ó. Anotar seus sermões dessa Pronto. agendinha, nossa. Maravilha, colocar aqui. Isso. Anotar os sermões. E aí, dia 22/2 eu nasci de madrugada, aquele bebê macrossômico, eu nasci com 55,5 centímetros. Eita! Quase 5 quilos, parto natural. Mamãe foi guerreira. Nasceu esse bebê lá. Aí mamãe disse que, como foi um dos maiores bebês, em 92, na PUC, todo mundo ia lá ver o bebê, e o bebê mesmo? E tal. Então, assim, já foi um milagre aí. Né? Mamãe teve que ter um aborto espontâneo para que então eu pudesse ser rápida, né? gerado, para que eu pudesse nascer. Os médicos diziam que ia ter problema, enfim, que ia morrer, que não sei o quê, tô vivo. Só é meio doido, né? Tô vivo. Só que, com o passar dos anos, eu comecei a desenvolver por conta do nervosismo. Uhum. As pessoas veem a gente conversando, veem a gente falando, veem a gente pregando, e acham que é algo comum, normal. Se as pessoas pudessem conversar com a Nega. Nega é minha esposa, você não conhece, não acompanha? Nega é minha esposa, até se você quiser escrever no canal dela, ela tá parado por causa da nossa Neguinha, mas canal da Nega, você pode se inscrever. A Nega, ela poderia contar melhor as dores, o sofrimento, o nervosismo, as corridas pro banheiro. Rapaz, pensa no sofrimento. Então as pessoas veem a gente falando, nossa, como ele fala bem, mas se pudesse ver a gente nos bastidores do sofrimento. E por conta desse nervosismo, justamente por falar de Jesus às pessoas, que a gente prega na rua, prega no hospital, prega nas igrejas, enfim, me começou a surgir essa gastrite nervosa. Aí dessa gastrite virou pangastrite. Por causa do nervosismo, então. Nervosismo, começou tudo aí. Nervosismo. Essa foi a fagulha, começou... Não sabia que gerava isso. Deu uma pangastrite, aí da pangastrite, esofagite, né? Subiu pro esôfago, e eu também tenho retocolite. Uhum. Essas são enfermidades que para a medicina são incuráveis, mas existem tratamentos para remissão. Ou seja, Marquinhos, o tratamento não deixa que isso se avance, porque pode se tornar úlcera, da úlcera pode ir com câncer, né? Enfim. Então o tratamento ele recua. Eu estou no grau 2. Existem 4 graus aí. Uhum. É graus ou graus que falam? Me ajuda aí. Graus. Então são 4 graus. Então eu estou aqui no meio. Então tem que tomar cuidado. Aí de vez em quando inflama. Então não pode comer qualquer tipo de coisa, não pode tomar qualquer tipo de coisa. Pra você ter uma ideia, tem dia eu tomo água, eu passo mal tomando água. Uhum. Então a água me faz mal, tem dia. Cai no estômago. Cai no estômago, já faz. Então, assim, me dá muitas dores. Produz por conta. É gastrite, já tá falando gás, produz muito gás, esses gases que vai dar essas dores todas, enfim. Dói muito. Então, é terrível. Eu tô lutando com essas enfermidades faz mais de 10 anos. Com essas. E aí chegou agora, no fim do ano, sem programação, sem nada, igual nós estamos conversando aqui, o médico falou, amanhã você está entrando na faca. Ele não usou essa expressão. Estou contextualizando para você entender. Então, eu não tive tempo de se programar, não tive tempo de falar com ninguém, não deu tempo de avisar a família. Só arrumou. Eu só avisei a Nega, falei, Nega, vamos para o hospital, vai ser assim, de jeito. Entramos no facão. E é uma operação complicada, né? É complicada, tanto que eu estava conversando aqui, a gente conversava um pouquinho antes da gente entrar no ar, que um grande pastor amigo, Arthur Nogueira, ele faleceu por complicações. Eu perdi mais 2 amigos assim próximos por conta das complicações da cirurgia, porque aí, independente da cirurgia que a gente vai fazer, sempre fica aquela ideia de que é algo simples, né? Então, é algo simples, foi ali arrancar a unha. Gente, quando se fala de cirurgia, intervenção médica, intervenção humana, nunca é simples. Pode acontecer todo tipo de tem um nome específico para isso, infecções, enfim, todo tipo de males, vamos dizer assim, que pode acontecer após a cirurgia. Então, assim, foi um período sofrido, cama, e dezembro, quem lembra? Aquele calor que Deus mandou. Jesus. Eu deitado em cima de uma cama, o ventilador soprando fogo. Nossa.
todo banhado, a roupa toda banhada de suor, porque não pode nem virar, tem que ficar aqui na posição de quem morreu, só esqueceram de enterrar. Nossa. Posiçãozinha aqui, as dores, a gente tá rasgada, a cirurgia, enfim. Mas graças a Deus, dia 31 de janeiro, agora, recente, 31 de janeiro, foi a última vez, espero eu, que eu tive uma crise terrível, com muitas dores e bastante inflamação. Aí começou a doer também a cirurgia, tive febre. Aí foi terrível. Ô, Lucas, foi terrível. A fé nesse momento difícil, porque é um momento muito difícil. Você falou que foi terrível. É abalada. Como é que fica esse processo seu com Deus? Porque tem pessoas que pensam, eu prego a palavra de Deus, né? Eu levo o evangelho, não estou fazendo nada de mal, pessoas estão fazendo coisas erradas aí, não tem isso, e eu, que sirvo a Deus, passo por isso. Muitas pessoas conversam com Deus desse jeito, né? Faz esse tipo de oração com Deus. E você, como que foi o seu momento com Deus, nesse processo? Eu tive momentos de choque. Quais são os momentos de choque? Um é relatado no novo livreto aí, no Sedentos, é justamente um tempo que eu disse para Deus, Deus, eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer nada, eu largar a mão de tudo, porque qual era o choque que existia? Como é possível a gente orar por alguém que tem problemas de saúde pior do que a gente, o Senhor cura aquela pessoa e a gente continua doente? Isso. Como é que funciona isso? Aí a gente começa a olhar, a gente faz as coisas certas, parece que não avança, a gente faz as coisas certas, parece que não vai. Só que aí a gente recorre à Bíblia. Asaf me ensina uma lição extraordinária. Os ímpios fazem tudo errado, eles prosperam. Os ímpios fazem tudo errado, as coisas vão indo certo, acaba... Poxa, e aí? Aí até que eu entrei na casa do Senhor e pude contemplar o Senhor, pude contemplar o caminho, o fim dos ímpios. Então, qual é a nossa esperança? É justamente o que você disse. Como é que fica a fé? É a fé que nos mantém. É a gente chegar a um momento de maturidade, equilíbrio e entender, eu sou ninguém. Essa conversa de que a gente é puro ouro de Ofir, que você é especial, isso acaba, meu filho, em cima de uma maca no hospital. Você vai, não, né? Acabou essa conversinha fiada de que você é tudo, de que você, acabou. Você tá em cima de uma maca, sabe o que tem lá? Dependendo do hospital que você tá, nem o 3G funciona. Quem dirá e faz. O hospital é ruim. Quem dirá e faz. Então, assim, você não pega o 3G, não tem WhatsApp, meu filho, não tem Netflix, para quem gosta. Tem nada, sabe o que tem lá? Solidão e desespero. É isso que tem. Eu posso dizer para vocês, faz desses 10 anos, tanto de vezes que eu já estive internado no hospital. É isso que tem no hospital. Solidão e desespero. Solidão porque não tem ninguém. Desespero porque você tá numa maca ali, de repente passa alguém correndo, aquela equipe de branco assim, ó. Corre. Aquela correria toda, daqui a pouco você vê eles voltando todos tristes, quer dizer, aquela vida se foi. É isso que tem. É isso que existe. E é nesse momento que você descobre, eu não sou ouro, eu não sou especial, essa conversa que é só vitória, só sabor de mel, isso não existe. O que é que existe? A fé. E o que é a fé? A fé é a gente, eu declaro em nome de Jesus que a minha fé... Não, sua fé não é para declarar nada. Fé não é de declarar. A se viver? Não, é que eu declaro. Não, você tem que declarar imposto de renda. Senão o leão te pega se você ganha mais que 2 salários mínimos. É isso que você tem que declarar. Mas aqui, fica de zóio na hora aí. A fé não é de ataque. A gente usa errado. Vamos lá para Efésios 6:10? Lembra do capacete? Lembra da sandália? Lembra da couraça? Lembra da espada? O que é a espada? Palavra. Qual é o instrumento de ataque? É a espada. E a fé é o que lá? De defesa. É o quê? Escudo. É o escudo, Marquinhos. Então a fé não é ataque. Você já viu alguém jogando escudo nos outros, lá no seu Capitão América? Capitão América merecia, né? Capitão América merecia. Ô, meu filho, não tem. Aqui, ó, é escudo. Então escudo é o quê? É defesa. É aí que entra a fé. Eu tô enfermo, eu tô doente, eu não tô bem, o trem não vai bem. Tô desempregado, tô arrebentado, tô lascado, tô assim, tô assado. E aí vai, isso aí vai juntando. Mas e Jesus falou o quê? Jesus falou que no mundo teremos aflições. Aonde que eu tô? Eu tô. Então, peraí. Então, se ele disse que aqui vou ter aflição, então tá bom. Tá tudo normal. E aqui nós vamos fazer o quê? Não, aqui, meu filho, pra nós é só paulada. É só paulada. Você quer saber? É sermão do monte, meu filho. Não pode chorar, não. Não, lá diz que bem-aventurado é os que choram. Não pode sofrer, não. Lá está dizendo que bem-aventurado é os que sofrem.
Então, assim, olha como é totalmente diferente do que a gente anda escutando por aí. Então, é nesse momento que a fé entra. O que é a fé? Eu costumo dizer que nesse momento, a minha fé é isso aqui. Por que está acontecendo isso? Não sei. Você não vai largar de Jesus? Não. Por que não? Você não é crente? Clama a ele, ué. Ele não deveria ter te curado? Ele não deveria abrir a porta? Ele não deveria não sei o que? Ele não deveria? Minha fé, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não entendo o que está havendo, mas eu não vou largar dele. Eu não vou desistir nele, porque a minha fé continua gritando. Ele está no controle. Eu entreguei a minha vida para ele. Não sei porque eu estou sofrendo, não sei porque eu estou padecendo, eu não sei até porque eu não tenho o livro da minha vida, a próxima página, eu não sei o que vai acontecer. Não entendo, mas de uma coisa eu tenho a certeza, ele está no controle. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Se eu estou aqui, estou sendo afligido, o trem está difícil, ele está no controle. É ele quem cuida da minha vida. Eu costumo dizer, os pentecostais não gostam muito que eu use essa frase, eu sou pentecostal, viu, irmão? Mas se tem um povo que gosta de dar glória ao diabo, é o povo pentecostal. Por quê? Porque tudo que vai bem é Deus. Olha que maravilha, Deus abriu uma porta, olha que maravilha, Deus. Começou a dar uma coisinha ruim. Nossa, que é o diabo, e o diabo, e o diabo. Espiritual. Não, porque o diabo, Ô, filho, peraí, mas a sua vida, quem é que controla ela? O dia que você reconheceu, quem foi que você reconheceu? Foi o diabo como o salvador da sua vida? Foi Jesus? Você está cheio do quê? Do Espírito Santo ou que Espírito que mora em você? Então que conversa é essa que é o diabo? Não, meu filho. É Jó. É Jó. Jó está dizendo o quê? Deus deu, o diabo tomou. Foi isso que ele falou? Não. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que o intermediário disso a gente sabe quem foi, ele está dizendo, vou dar glória ao diabo coisa nenhuma. O diabo não tem controle sobre a minha vida. O controle da minha vida está na mão dele. É ele quem controla. Então a fé entra nesse momento. Principalmente nesse momento. É nesse momento. Porque a gente está no hospital e as pessoas veem a gente com a Bíblia. Sim. Mas olha lá o crente lá. O crente lá sofrendo. Ei, cadê seu Deus? Por que seu Deus não tira você daqui? Por que seu Deus não te cura? Por que seu Deus não... Então é nesse momento que a nossa fé é inabalável. Não sei porque ele não me curou, não sei porque estou sofrendo, não sei porque está padecendo, não sei porque está acontecendo isso, mas a minha fé continua dizendo, eu creio nele, eu confio nele, a minha vida está na mão dele, eu não deixo, não largo. Então é nesse momento que a nossa fé entra, é o momento da gente defesa, é a defesa. E por que eu amo esse Deus? Que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, no momento mais difícil da sua vida, todos o abandonaram, todos o deixaram, mas teve alguém que sempre esteve presente. Teve alguém que não o abandonou. E esse alguém que não abandonou o apóstolo Paulo também não me abandona. Tem vezes que eu estou na maca e eu gosto de me perdoa você que está assistindo. Às vezes, por mais que eu amo a nega, por mais que a nega me ama, às vezes ela está dormindo lá de fora no banco. Mas lá dentro onde eu estou, ela não pode estar. Mas tem alguém que não me deixa. Tem alguém que está comigo. Está sofrendo, está padecendo, mas ele está ali. E esse é o segredo de nós que servimos a Cristo. O sol nasce para o ímpio e nasce para o justo. A chuva cai tanto para o ímpio quanto para o justo. As enfermidades estão aí, ela vai vir tanto para o justo quanto para os ímpios. Mas nós sabemos que nós temos um consolador, nós sabemos que nós temos alguém que não nos deixa, não nos desampara. No momento da aflição, no momento de angústia, não importa. É Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Não importa o momento. Eu gosto tanto disso aqui porque quando fala de angústia, momento de dor, de aflição, até os melhores amigos, vai embora, filho. Momento de churrasco, até os inimigos vêm comer da carne, não traz nada, miserável. Não ajuda, não traz. Mas no momento de dor, de aflição, até os melhores amigos, Esse foi o momento mais difícil que você passou, assim, que você foi confrontado a sua fé? Eu já tive, acho que uns momentos mais complicados, mas esse eu acho que está entre os mais difíceis. Eu queria poder contar a vocês o bastidor do que aconteceu. Nega, eu deveria contar, não. Deu dentro do box, misturado com um monte de coisa. Terrível. Você tá filmando ao vivo aí?
Faz crente. Vocês que estão assistindo a gente ao vivo, A esposa dele tá filmando ao vivo aqui. Ó, vocês precisam estar ligados aqui. A gente vai deixar o link para vocês, podcast Fortalecendo a Fé. Vocês não podem perder isso aqui por nada na vida. Isso. Já sintoniza aí. Se eu fosse você, já se inscrevia, já deixava o sininho ativado. Quinta-feira vai estar para vocês disponível para vocês assistirem. Não perde, hein? Não perde. Mas deixa eu contar algo. Eu vou contar isso aqui, porque eu não sei contar. Não, lugar nenhum, e foi o que aconteceu então recente. É algo terrível de se ouvir. Se você tem estômago fraco, eu já falar para você, segura, filho, que o trem é feio. Pode deixar filmando você falou, será que foi um dos momentos mais terríveis? A questão da fé não abalou tanto, mas a minha parte humana foi a que mais abalou. A paz do Senhor, tudo bom? Quero aqui falar para vocês um recadinho muito importante do podcast Fortalecendo a Fé. Tem algumas empresas nos apoiando neste momento. Quero que vocês escutem com atenção. Vai ser bem rapidinho e a gente já vai entrar na nossa entrevista. Presta atenção rapidinho. Nosso patrocinador MTech Smart, assistência técnica especializada em smartphone. Eles lá trabalham com troca de tela, bateria e também tem acessórios como capinha, película privativa e acessórios diversos relacionados a essa área. Pessoal, passa lá, confira, é de qualidade, é de confiança, é nosso amigo. Quero apresentar para vocês a Aline Recchia, espaço de depilação. Você que precisa de uma depilação ou uma limpeza de pele, fala com a Aline Recchia, tá bom? Ela está aqui nos apoiando no nosso podcast Fortalecendo a Fé. Meus amados irmãos, quero apresentar para vocês a Divulgue, serviços gráficos personalizadas em sacolas, sacola plástica, sacolas de papel e também canecas personalizadas. Também a Divulgue trabalha com estamparias, uniformes para congresso, para empresa. Então, contrate a Divulgue, tá bom? Entre em contato com a Divulgue, fale com o Thiago ou com a Daiane. Eles vão te atender da melhor forma possível. Contrate a Divulgue para a sua empresa ou para a sua igreja. Quero apresentar a Jackson Car, centro automotivo, mecânica geral. Meu amigo Douglas trabalha com injeção eletrônica, freio, suspensão, todo tipo de conserto que você precisar para o seu carro. Contrate o Jackson Car. Auto-socorro também, você está com o seu carro quebrado no meio da estrada, ligue já para Jackson Car. Muito obrigado, Douglas. Linda de bonita, moda evangélica e feminina. Agora você tem onde comprar suas roupas bonitas e com qualidade. Isso mesmo, a Linda de Bonita está nos apoiando, essa grande loja de moda evangélica. Entre em contato com eles ou vai lá fazer uma visita, tá bom? Linda de Bonita agora está aqui no podcast Fortalecendo a Fé. Meus amigos, RR Canoli, o nosso colaborador, eles são fabricantes de canudinho. Sabe você que fabrica doces caseiros ou revende? Eles fabricam aqueles canudinhos para fazer aquele famoso canudinho com doce de leite, tá? Dá uma conferida com o pessoal lá, o pessoal é gente boa, é legal. Eles têm sabor e qualidade premium. Confiram lá, pessoal. Pessoal, Foluc Engenharia, estruturas metálicas, estruturas de concreto, alvenaria estrutural, laudos técnicos e também acompanhamentos de obra. O nosso amigo engenheiro Claudinei, apoiador desse canal, ele é de confiança e tem um trabalho de altíssima qualidade, pessoal. Entre em contato com ele, verifique certinho o serviço dele, faça um orçamento, porque com a Foluc, qualidade e confiança é levada a sério, tá bom, pessoal? Foi mesmo? Eu passei tanto mal do dia 29 para o dia 30, eu não conseguia dormir. Comecei a dormir de tantas dores, a barriga inchou bastante, comecei a sentir muitas dores e como se tivesse um arame farpado dentro de mim, alguém puxando aquele arame farpado e eu sentia isso em todas as regiões, né, no abdômen, enfim. E eu não consegui dormir a noite inteira, então eu comecei a orar ao Senhor, falar com o Senhor me ajuda, me socorre, eu não sei o que está acontecendo aqui, não está legal, não está bem. E a gente vinha de alguns dias ruins, e a nega, tadinha, tava desmaiada, dormindo, desmaiada, porque cansada, cuidando de mim, que é o filho mais velho que ela tem. A filha, né? E a filhinha nossa de 3 anos, que é fogo puro, então você tava muito cansado e com dó de acordar. Deus falou com você nesse momento? Sim? Nós vamos chegar aí. Você vai, eu tô ali clamando e eu chamo a nega para me socorrer, não chamo, porque ela pode me levar no hospital, dirige e tal, e eu chamo, não chamo. E nesse chamo, não chamo, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou decidir ficar em oração.
E eu passei esse momento de oração. E foi quando Deus foi me dando força, me dando graça, até que amanheceu. Quando amanheceu, a nega despertou. Eu peguei e falei assim, nega, preciso de um socorro, filha. Tá tudo travado aqui, eu não consigo fazer as minhas necessidades. O negócio tá terrível. Terrível. Eu tô sentindo assim que eu vou morrer, filha. Começou a me dar muita fraqueza. Eu tava de pé, daqui a pouco ia escurecendo tudo, eu já tinha que segurar assim, e sentando, deitando no lugar para não tombar. E aí eu pedi socorro, nego, me ajuda. E eu pensei, eu falei, acho que eu vou fazer um chazão de boldo, que o bicho é bom, aquilo ali ajuda, e vamos ver o que vai dar. E eu tomei esse chá de boldo, e após tomar o chá de boldo, começou a me dar vontade de ir ao banheiro. Só que quando eu ia ao banheiro, Marquinhos, eu não conseguia fazer nada. Parar à vontade? Não, e eu sentava ali, parecia que trancava tudo. Tá na travado. verdade, eu segurava na parede assim, ó, ia desmolecendo e caindo. Jesus. Caindo. O que me doeu, humanamente falando? Quando eu saía do banheiro, que eu deitava, era como se liberasse. Aí você voltava, travava. Eu corria, travava. O que doeu? E eu vou contar para vocês que a minha vida não tem segredo de nada. Eu conto tudo e é para a glória de Jesus. Eu fiz na roupa. Quando eu deitava, fazia na roupa. Era de manhã cedo, um frio. E eu na roupa. Falei, Jesus. Levantava para ir no banheiro, que nada. situação. Eu vou no banheiro, não consigo. Tô fazendo deitado. Fiz na roupa. Aí fui, tomei banho, me troquei. Fui de novo, nada. Deitei de novo. Falei, não é possível. Nossa. Aí eu comecei a falar, Jesus, o que está acontecendo? Que provação é essa? Fim das contas, quando eu não conseguia ficar deitado, sentado e não fazia nada, passava muito mal, o que eu fiz? Como estava muito frio, liguei o chuveiro, deitei no box, porque eu não conseguia ficar de pé, nem sentado, estava passando mal. E aí foi como eu comecei a fazer as minhas necessidades. E a barriga foi aliviando. Foi aliviando. E eu deitado no box, no meio de toda aquela sujeira. Tudo bem que era água, muita água, né? Algum diarreia. Mas é nesse momento que eu comecei a falar com Jesus e foi o momento que eu mais fui confortado. Porque no momento que eu estou fazendo isso aí me veio de fato na minha mente. A gente não é especial. Não, essa conversa de que nós é tudo, de que nós é nada. Olha o que a gente é. De fato é isso que nós somos. Se não for misericórdia imundiça, de Deus. Uma sujeira. Ah, se não é. Completa, Lumi. Se não for a misericórdia de Deus, a gente é consumido. É a graça. Marquinhos, é a graça, é a misericórdia. É um amor que aí não tem explicação. Nós podemos ficar fazendo um podcast aqui de 450 horas, nós nunca vai explicar, me perdoe. Eu não consigo te explicar se isso não é amor, se não é graça, mas é isso que nós somos. Essa imundícia, essa sujeira é do jeito que eu estava. E é isso que tá, como humano, começou a me dar um choque. Eu comecei, Jesus, situação, já fiz na roupa. Aí agora, olha onde eu estou aqui deitado, no meio dessa sujeira. O que eu faço? E foi nesse momento que me veio mais o conforto de Cristo. É isso que somos sem Ele. É isso que nós somos de fato, se não tivermos a sua graça, a sua misericórdia, esse amor que nos envolve todos os dias. E foi ali que eu tive... Aí eu fui para o hospital, né? Foi do dia 30, do dia 31. Do dia 31 eu fui para o hospital e saí de lá no dia 1º. Que aí eu passei por vários exames, enfim, foi mais aí essa noite eu entrei por volta das 22, saí de lá, já era quase 14 horas, com uma receita de dipirona. Jesus, uma receita de dipirona. Tá com dor, toma dipirona. Então, só que aí eu postei, conversei com muitos irmãos, e eu acho que foi esse momento que os irmãos levantaram um clamor muito grande na minha vida, e eu acredito que esse é o resultado de eu estar aqui. Porque desde esse dia que eu tive esse problema, melhorei assim de uma forma assustadora. Assustadora. Melhorei, né, nega? Você tá filmando aí? Agradecer até vocês que estão assistindo pelas orações, as preocupações, muitas mensagens. Por certo, as orações dos irmãos estão sendo ouvidas e atendidas por Deus. Que eu tô aqui por um milagre. Eu pensei meio que ir embora. Eu vou embora. Essas dores lá, e passando mal, e apagando, e desmaia e tudo. Falei, não, a gente não vai ter jeito, não. Vou embora. Jesus vai me chamar agora. Eu só não escrevi uma carta de despedida que não tinha como. Não tinha jeito, não tinha escrito. Mas estamos aqui por misericórdia. Então, assim, por que eu não troco? Ainda falando da fé. Por que eu não troco? Por que eu estou abalizado nela? Por que eu permaneço nela? Porque eu entendo um pouquinho de como os nossos pais na fé sofreram. Os apóstolos, sim. A gente sabe dos nossos irmãos primitivos. O quanto eles sofreram
E essa história, me perdoa quem acredita, se você acredita assim, que Deus é obrigado a virar seu cativeiro, que Deus é obrigado a te abençoar, que Deus é obrigado a te dar do bom e do melhor, que você tem que não sei o quê. Se você quer fazer isso, põe Deus na parede, porque Deus é obrigado a fazer. Ô, quem que é o servo? Quem que é o senhor? Que conversa é essa que eu vou pôr Deus na parede e ele é obrigado a fazer o que eu quero? Não, filho. Servo sou eu. O Senhor é ele que ordena. Tá invertendo. Que bagunça é essa? Ô, Lucas. Fala, Marquinhos. Eu já vi, cara, líder espiritual ensinando a igreja a fazer isso, sabe? E aquele dia eu fiquei atribulado. Falei, não é possível que o cara tá ensinando isso daí. Ele falando que chegou ele com a esposa dele, se trancou no quarto, pegaram as mãos do junto e começou a falar com o Senhor. Eu sou teu servo, eu sou não sei o quê, tô sendo humilhado, não sei o quê. E falando daquele jeito, ensinando o povo. Eu falei, nossa, como é que pode isso aqui, né, cara? E Jó numa dessa, né? Porque Jó me intriga muito, sabe? Lógico que a gente ler e saber é bem difícil da gente compreender de fato, né? Porque Deus deu, né? E Deus tomou, bendito seja o nosso Senhor. É uma palavra difícil sair da boca de um crente isso daí, né? Paz do céu. Ela quando envolve família. E como é difícil. Até eu fazer um convite para ele estar aqui. Viu, Marquinhos? Você tá pregando minha mensagem aí, cara. Hoje no Retiro da Modicão eu quero falar sobre Jó. É isso que eu quero falar sobre isso. Justamente porque os tempos que nós estamos vivendo, biblicamente, eles não melhoram. Não vai melhorar. Crente, você está esperando? Eu vou aceitar Jesus porque vai melhorar, que eu aceitando Jesus vai melhorar o que você está esperando? Você está esperando o que vai melhorar? A tendência não é melhorar, né, Lucas? Não melhora. Não melhora. Você aceitando Jesus, o que vai melhorar, que eu posso dizer, é o seguinte, você vai mudar de endereço. De vez de você morar no inferno, você vai morar com Cristo. Isso melhora. Agora, assim, não, estou esperando que aí... Não, enfim, o trem só vai piorar. E nós precisamos da fé. Nós precisamos, principalmente nesse momento, da fé para nos manter em Cristo. Porque vai ser difícil. Tudo que a gente está vendo, o tempo que nós estamos vivenciando, olhando tudo que está acontecendo no mundo, o trem vai piorar, gente. O trem vai piorar. E só vai permanecer aqueles que estiverem de fato em Cristo. Porque é justamente isso aí, Marquinhos. Tem uns líderes que estavam... Tenho certeza que não foi aqui em Mogi-mirim, na Assembleia, que você ouviu isso aí, que no nosso Belém não tem isso, não. Aqui no nosso Belém nós é bem instruído. Agora, assim, tem. Nós não vamos falar mal da casa de seu ninguém. Cada um vai lá congregar onde quiser. Exatamente. Mas o que mais tem é isso. E sabe o que é pior? O pior é que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias apareceriam pessoas que enganariam a muitos, falsos mestres, falsos profetas, falsos. E o pessoal... seguiriam eles. Vai seguir. Vai no culto de ensino, na sua igreja. É Pedro e Tiago, filho. João já não tá indo mais. Por isso que é enganado. Vai no culto do fulano, do ciclano, que tá prometendo Deus e todo mundo, e ensinando que tem que pôr Deus na parede, Deus vai te dar chave. Deus... Aqui, ó. Por quê? O pessoal quer isso aí mesmo, quer essa conversinha mole, quer essa conversinha fiada, só que muitos estão indo à perdição. Tá se invertendo o papel. Deus se transformou num coitado que tem que ralar e trabalhar para nós. Papai Noel. É porque a gente que manda, é a gente que faz. Não, o evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso aí não, meu filho. O evangelho de Cristo começa assim, ó. Começa assim. Ponto inicial. Aquele que quiser vir após mim. Ninguém é obrigado a servir Jesus. Não, porque Jesus me obrigou, porque não. Aquele que quiser vir após mim. Você quer? Quero. E agora? Vai ser do meu jeito? Não. Aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Renuncia a si mesmo. Que paulado. Esse renuncia a si mesmo dá um sermão de várias horas. Nossa, vida do céu. Isso aí, Marquinhos do céu. Eu, na verdade... Não, nem entra. Não é, como é que é? Não entra não, sem instrução no profissional. Eu falo assim, né? Lógico que eu não sou teólogo, né? Mas de tudo que você estuda, principalmente Eclesiastes mesmo, você vê que esse negue-se a si mesmo aí é um pontinho difícil pro crente, né? Para aquele que quer seguir a Jesus largar, né? Porque tudo se baseia nisso, na minha opinião, né?
esse negócio de renunciar é a coisa mais difícil da vida. Se eu estava assistindo um vídeo que eu comecei a rachar de rir, até virou um meme do rapaz falando, não, eu já fiz de tudo nessa vida, eu fiz correr difícil daqui, correr difícil de lá, mas a pior de todas que eu escolhi é esse negócio de ser crente, que esse negócio é difícil demais. Aí eu comecei a falar, mas não é que ele tem razão? É verdade. Eu era bombeiro civil, né? Eu não renovei a carteirinha, mas eu tenho curso de bombeiro, tem as NR da vida, já entrei em tudo que é espaço, já desci do ponto de cabeça, já virei. Eu já fiz tanta coisa difícil, mas negócio de seguir a Jesus é mais difícil, já que a viu? gente tá falando de renúncia. É mais difícil. O que foi mais difícil para você renunciar na sua vida? Por amor a Cristo. Meu sonho é jogar bola. Esse foi a decisão mais difícil. O mais difícil de todas é jogar bola, porque eu tinha 3 empresários. Centroavante é ruim, né? Mas fazedor de gol. Vendo esses camaradas aí, não sei nem se a gente pode falar, não, mas Yuri Alberto jogando bola. Não fala que esses caras é profissional, centroavante. Você vê esse. Não, dá medo. Fala, Jesus, esse era o meu sonho. Esse foi o mais difícil de renunciar. E quem sabe num outro podcast a gente fala, não, dá tempo ainda de nós falar aqui, dá tempo. Estou preocupado só com o horário. Rapidinho. Não, vamos retiro, crente. Retiro. Né? Mas dá tempo da gente conversar. Eu tinha 3 empresários, meu sonho era bola. Eu amanhecia jogando bola. Tudo bem, comecei aos 15. Porque foi quando eu criei a asa para voar, porque meu pai arrebentava nós, batia em nós qualquer coisa, não deixava a gente brincar. Aos 14 para os 15 anos eu comecei a brincar de bola. Bola. E nesse tempo eu conheci um rapaz, o Carioca, obviamente tinha vindo do Rio de Janeiro, e junto dele tinha um agente FIFA, que começou a fazer esse peneirão e levar a molecada. E nisso eu arrumei 3 empresários, eu amava jogar bola. E nesse tempo eu tinha saído da igreja, o tempo meu de perdido. E fora da igreja comecei a beber, um monte de amizade que não deveria ter. Enfim, para resumir, nós fomos viajar num lugar chamado Juquiá, perto de Registro, para quem quer mais ou menos situar aí, estado de São Paulo mesmo, um lugar de muita serra, e o pessoal vive da plantação de banana. São milhares e milhares de pés de banana. Para você ter uma ideia, nesse tempo que a gente foi lá, era uma rua que pegava da rodovia e cortava, ia lá pro final, sumia nas serras. O que tinha lá? Uma igreja católica, uma igreja evangélica, um bar, uma sorveteria e uma escola. E 3 ruinhas que cortava essa, que sumia assim, que ia pro rio. Era isso que tinha ali. E essa sorveteria, pra você ter noção, era daquelas, sabe, tipo aquele potão de mel? Você colocar e faz um barulho e sai um sorvetinho, não sei dizer, sabe? Eu não sei como é que é aquele sorvete. Antigo. Aquilo, parecia uns potão de mel, assim, que você vai lá e escolhe groselha, tutti-frutti, enfim. Aquilo era a máquina de sorvete. Os lugares para se sentar, caixas de banana. Esse era para receber os clientes. E aí a gente tá ali comendo. Tava eu, o Beto, um amigo que a gente tinha aí, do meu pai, o irmão dono da sorveteria e o irmão Paulo que morava nesse ambiente. E a gente tá conversando, meu pai tá conversando, meu pai começou a conversar a respeito da família e conta da minha irmã, de uma perda recente que a gente teve, que era meu ex-cunhado, eles iam se casar um mês antes do casamento, ele faleceu no acidente, e meu pai tá conversando essas coisas. Enquanto meu pai tá conversando essas coisas, daqui a pouco saiu uma irmã muito forte, uma irmã muito, muito forte, com dificuldade de andar, ela saiu de lá de dentro, veio vindo, do nada, do Neida, que nem não falou, não comentou ninguém, apontou o dedo do meu pai e falou assim, ó, fala pra sua filha que eu fiz assim, vou continuar arrancando e tirando e tal, e por fim vai ser ela, assim, do nada. Enquanto ela tava falando, eu sentado aqui comendo meus sorvetinhos aí fechados, essa velha não tem o que fazer, tá lá escutando a conversa, veio aqui com conversinha afiada. Desse jeito eu pensei, pra quê? Você tá pensando assim? Pra que eu pensei isso? Aí comendo, essa velha, não sei o quê. Ela disse, e você, jovem? Eu não via eu fazendo isso. Meu pai falou que depois eu fazia isso. Eu comecei a tremer assim, ó. Meu pai achava que eu ia morrer. Começou a pedir misericórdia. Eu não via aquela mulher, eu vi um ser de branco. Jesus. Um ser de branco falando comigo. E eu aqui. É as velhas do coque. Essas velhas perigosas. Ela pegou e começou a falar. E você, jovem? Se não abandonar amigos, bebidas, futebol. Meu pai nem sabia que eu bebia. Meu pai nem sabia. E bebida, futebol, e papapá. E começou a falar. E ela diz assim, contou no meio de tudo isso, um rapaz que tinha feito um teste com Deus. Deus havia falado com ele, mas ele não quis ouvir. E por ele não quis ouvir, ele pegou lepra. Jesus. Deus colocou uma lepra nele. Aí, ainda que eu tava com o olho fechado, ela contando tudo isso, eu tô aqui pensando, tô nem aí, depende de lepra, não sei o quê. E ela falou assim, porque por fim, se você não deixar essas coisas, eu vou te colocar numa cadeira de roda. Meu Deus. Aí nessa hora, aí caiu a ficha, aí eu desabei, desmontei. Por quê?
Eu era fininho. Fininho, mais fininho que o seu umas 20 vezes. Nossa, então era fino. Eu era velocista. Eu nunca fui bom de dribla, essas coisas. Mas de correr, ninguém pegava. Era um tapa na bola e caixa. Eu tava dentro do gol. Então eu era velocista, eu gostava de fazer parkour, pular, essas coisas todas. Então, meu maior medo, eu falava pra Deus, era cadeira de roda. Eu sempre corria, brincava, movimentava, fazia negócio de cadeira de roda. Tô falando que ela falou, Fé, de fato, não tem mais esconder, não tem brincadeira. É Deus mesmo, é Deus falando comigo. Foi dessa vinda de lá pra cá que eu comecei a abrir mão. Mas não foi de primeira, não. Você acha que eu já cheguei e não joguei mais? Continuei jogando, continuei assistindo, tomava uma entrada daqui, uma entrada dali. Falei, opa! Até que aí eu caí em si, um momento, que a gente pode conversar um outro tempo. Sim. Caí, eu peguei e me entreguei. Me lancei, falei, sabe uma coisa, Deus não quer mais. Então, parei com a bebida, parei com as amizades. Tanto que Deus me levou para uma outra cidade, Poços de Caldas, para me tirar do meio dos amigos. E era só para mim passar um domingo, eu acabei morando lá algum tempo. Quando eu voltei, os amigos já estavam, uns estavam mortos, outros estavam presos, outros já tinham se perdido. Então, foi um meio de Deus me tirar. Tirar do meio. Então, assim, minha renúncia, a dor da minha alma é isso. E quando eu estava, principalmente no início, o que você falou, a fé abalou uma vez, lá no início foi o que abalou muito, foi aí, porque eu pensava, poxa, poderia estar jogando qualquer time ruim da Várzea aí, de Campinas, na Ponte, no Guarani, os irmãos que torcem agora uma hora dessa. Poderia jogar em qualquer time ruim aí, ou grandes clubes do nosso estado, como por exemplo o Santos, o Palmeiras, o São Paulo, Corinthians não, irmão. Corinthians não. Corinthians é do Satanás, não é de Deus. No Corinthians não jogava não. Ia ter nutricionista, personal, ia ter isso, aquilo, outro, ia cuidar da saúde, ia ter dinheiro, ia ter não sei o quê. Então no começo isso deu muito choque. Dava muito choque, porque eu falei, Senhor, eu abri mão, porque eu nunca quis pregar. Se pensar que eu quis pregar, eu não, até hoje você perguntar, você quer pregar? As dores, meu filho, o sofrimento que é, as renúncias, o quanto que a gente padece, ainda que os irmãos devem estar assistindo a gente, falam, nossa, que menino Nutella, padeceram que os apóstolos padeciam para pregar, apanhava, né, e tal. Enfim, mas nós temos um sofrimento e a gente sabe, as perseguições, os levantes, as lendas, as histórias, mentiras e tudo que a gente tem que enfrentar. Então, assim, eu sempre tentei fugir. Só que eu fui na lona mesmo. Aí tem um testemunho que eu conto de Deus visitando a nossa casa, levando o trem pra gente comer, porque a gente não tinha mais o que comer, mano. Jesus. E eu orando aqui em pensamento, falei, Deus, eu tinha empresário, eu tinha isso, eu tinha aquilo, teve que abrir mão, agora não tem dinheiro para comer e tal. Então no início foi muito difícil. Essa renúncia, para mim, foi a mais terrível que eu tive que fazer, por todo o contexto, o sonho envolvido. E foi a melhor, né? E graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque Deus sempre falava, é pregador, e eu falava, jogador, pregador. Glória a Deus. E eu entendi, aprendi que eu tenho algo que se a gente juntar todo o dinheiro do Paris Saint-Germain, do Sauditão, que agora o Sauditão está em alta, se juntar todo o dinheiro do mundo, não consegue comprar, não consegue nos dar. Lucas, deixa um recado para os jovens que estão nesse processo de renúncia, que é difícil, né? Principalmente as redes sociais. O que significa renunciar e quais os privilégios que tem nessa renúncia. Deixa uma mensagem aí, que infelizmente o Lucas vai ter que nos deixar. Rapaz, puxa vida, como passa depressa, não, tá tão bom. Mas pode esperar que vai ter uma segunda parte do Lucas. Vamos, nós vamos marcar, eu vou voltar. Que bom. Mas deixa esse recado pro jovem aí. Aqui, ó, na mesma linhagem que a gente tá passando. Eu aprendi que, juntando todo o dinheiro do mundo, todo o ouro, toda a prata, não compra o que nós temos. E o que é que nós temos? Presença de Deus. Isso. Por que vale a renúncia? Porque nós teremos a presença de Deus. Segundo, pode juntar todo o dinheiro do mundo, tudo que tiver aqui, meu filho, de riqueza, não compra o que nós temos. O que é que nós temos? O nosso nome no livro da vida. Eita. Dinheiro nenhum compra isso. Não. Terceiro, quando você renuncia a sua vida, e esse é o último, e você se decide por Cristo, não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não tem. Sabe o que é não tem? Não tem. E eu posso dizer isso para você porque eu já tentei viver fora dela, eu já corri nesse negócio e fazer a minha vida, é meu sonho, é o que eu quero, eu só me arrebentei. Só me arrebentei. Eu comecei a viver, de fato, comecei a entender o propósito da vida, porque, meus amigos, sem Cristo não tem propósito nenhum esse negócio chamado vida, não. Não tem, né? Não, porque nasce, cresce, aprende, morre não sabendo nada. Foi embora.
Se você não tiver Cristo, não tem sentido nenhum a vida, não tem propósito. Você nasceu para quê, meu filho? É por isso que a nossa geração tá aí tudo doida. É binário, não binário, é coisado, tá aí. Não tem explicação. Não, eu não sou mais o que sou, eu sou um bicho, eu sou isso, eu sou aquilo. E essa loucura da nossa geração. Não tem sentido uma vida sem Cristo, porque Cristo é vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Como é que você vive sem vida? Não tem como, é loucura. É por isso que quando então você renuncia, pelo menos esses 3 grandes benefícios são os maiores da vida, porque esse alfavelado aqui, que mora numa favela, meu filho, não tem nada mais precioso do que ter a presença de Deus. É a melhor coisa da vida. Você sabe que um miserável, um pecador que estava aí, ó, lá no box, cheio de coisa, de sujeira, poder dizer que tem a presença de Deus, que a presença de Deus mora aqui. Não tem privilégio maior que esse. Um camarada que não tem onde cair morto, tá indo pro inferno. Hoje tem acesso ao Pai, sabendo que a vida findando aqui, nós temos o direito de estar com Ele para sempre. Sim. Não tem mais privilégio, não tem, gente, não tem privilégio maior do que isso, não existe. E o terceiro que eu disse a vocês é estar no centro da vontade dele. Vai doer? Vai machucar? Vai ter dia que nós vamos ser provados além das forças, vai dar vontade de pegar o travesseiro e gritar aqui no travesseiro para o vizinho ouvir, vai ter dia que dá vontade de sumir, vai. Só que a gente tem Ele. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso amigo. Ele vai estar ali conosco nesse momento, nesse tempo. E, gente, não tem nada melhor na vida. Você precisa entender isso, você precisa abrir mão, e eu vou falar diretamente de você que está assistindo, porque você sabe que Deus tem lhe pedido algumas coisas. E escuta, sai dessa, de que, mas todo mundo faz. E daí que todo mundo faz? Sua mãe já não dizia para você que você não é todo mundo? Existem renúncias no coletivo. Tem coisas que eu não posso fazer, o Marquinhos não pode fazer, o Claudio não pode, ninguém pode fazer. Porque isso aqui é uma renúncia que nós temos que fazer em santidade. Não existem renúncias específicas. Por que eu não posso jogar bola? Se todo mundo joga. Eu não sou todo mundo. E Deus pediu isso para mim. A mim Ele pediu. Então existem coisas, você que está assistindo aqui, que Deus tem pedido a você particularmente. E aí você fica, mas fulano faz, ciclano faz. Você não é ciclano, você não é fulano. Se Deus está lhe pedindo isso, por mais que doa, e você está pensando, você está falando isso porque não é sua vida, não é seu sonho, não é o que você quer fazer. Mas escuta, quando você abrir mão desse tempo, quando você abrir mão disso, quando você deixar disso, se prepare para viver os melhores dias em Cristo da sua vida. E não existe nada melhor do que isso. Amém. Marquinhos? Amém. Bom, eu, na verdade, só queria agradecer o Lucas Bretterlander, falei certo? Tá quase lá, tá quase lá, um dia nós aprendemos. Né? Agradecer pela oportunidade de ouvi-lo, né? É sempre muito bom, né? Pessoal, compre os livros dele aí, vai ter todo o link, todas as redes sociais dele disponível aí, né? E como a gente já falou aqui, né? O sentido da vida que o mundo está procurando aí com filosofia, com ciência, Deus já deixou na palavra, né? Que a gente viemos de Deus, né? Que é uma coisa que eles procuram saber de onde que a gente veio, né? A gente vive para a glória de Deus, né? Que eles tentam procurar qual que é o sentido da existência. Esse é o sentido da existência, a glória de Deus. E a gente vai para onde? A gente vai para Deus, né? O pessoal fica aí procurando também para onde que a gente vai para Deus, né? Então não fica procurando sentido naquilo que Deus já falou, né? Preste muita atenção que Deus tá falando, né? Muitas vezes a gente fala, mas o pecado é bom, né? O pecado é bom. Bom porque você não conhece a presença do Espírito Santo de Deus. Daí você veria o que seria bom de fato, né, Claudemir? Glória a Deus. Obrigado, Lucas. Obrigado, sua esposa. Tá vindo também, tá gravando aí. Fala nisso, cadê a amiga, hein? Ela tá aí? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o podcast Fortalecendo a Fé. Compartilhe essa mensagem, com certeza vai ter um destino certo. A nossa geração está sedentos, né? E o nosso podcast Fortalecendo a Fé está aqui para fortalecer a fé desses sedentos, através de testemunho, de vida com Cristo. O Lucas deu um testemunho maravilhoso, mas o horário é pouco, vai vir na próxima, né, Lucas? Volto, claro que eu volto. Glória a Deus. Muito obrigado a vocês que assistiram até agora. Fortalecendo a Fé fica por aqui e Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Deus abençoe, Marquinho. Deus abençoe, Vladimir. Deus abençoe vocês, a Rosemeire.
Lucimeire? Lucimeire. Olha. Lucimeire, desculpa. Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que momento precioso, coisa boa. Se deixar, nós ficamos 5 horas conversando. E nós vamos voltar. Nós volta. Deus abençoe vocês. Ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? E fica ligado aqui, porque Fortalecendo a Fé Podcast é top, só traz gente boa aqui. O pior participante foi eu. Você não pode perder os próximos episódios. Deus abençoe. Amém. No podcast Fortalecendo a Fé, vozes ecoam na rede, mensagens divinas, uma fonte que não cede. A esperança se renova a cada episódio ouvido. Neste áudio sagrado o caminho é seguido. Microfones sobre altares em estúdios virtuais, Cristo nas palavras, na rede universal, nas frequências do Espírito, cada palavra soa. No podcast que Fortalecendo a Fé, a luz divina se entoa.